Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu iria abordar o tema Blockchain, ferramentas de desenvolvimento de aplicações descentralizadas para blockchain Ethereum. Pois é, pessoal, o meu objetivo é apresentar para vocês uma visão geral sobre algumas ferramentas de suporte ao desenvolvimento de aplicações descentralizadas que vão rodar numa plataforma blockchain chamada Ethereum. Beleza? Eu gosto muito dessa figura que vocês estão vendo, que ela ilustra uma pessoa, ela fazendo uso de uma aplicação descentralizada, cujo o back-end dessa aplicação roda numa plataforma blockchain de suporte a aplicações descentralizadas como a plataforma Ethereum. Eu já havia falado a respeito da Web 3.0, mas vale a pena a gente relembrar. Pessoal, blockchain e as aplicações descentralizadas são a base da web descentralizada, conhecida como a Web 3.0. O que diferencia da Web 2.0 é que na Web 3.0 não há servidores web dedicados, não há especialmente a centralização, certo? Portanto, não existe a figura do intermediário, da autoridade para lucrar ou realizar negócios através dos nossos dados. E além disso, sofrer algum tipo de ataque, vazamento de dados, que tem sido cada vez mais bastante comum. Também vale a pena a gente relembrar o conceito de blockchain. Blockchain é uma tecnologia que viabiliza um livro-razão, um ledger, descentralizado, compartilhado e seguro de transações, que é distribuído entre nós de uma rede P2P, em vez de ser mantido em um único servidor. Ou seja, a ideia é espelhar esse livro-razão entre vários nós que fazem parte de uma rede P2P, ao invés de concentrar o livro-razão num único servidor ou em alguns servidores. Certo? Com ele é possível enviar dinheiro para outra pessoa em qualquer lugar do mundo, com segurança e confiança. Mas vale ressaltar que blockchain não é uma tecnologia cujo foco principal é viabilizar que seja possível que uma pessoa possa enviar dinheiro para outra em qualquer lugar do mundo. O que eu quero dizer é que blockchain, a amplitude dessa tecnologia vai além de criptomoeda, vai além de realizar compra e venda de uma forma digital e segura, ok? Essa figura ela é muito interessante porque ela apresenta a diferença entre uma aplicação descentralizada e uma aplicação convencional baseada em nuvem. Em uma aplicação convencional, os dados eles são centralizados em servidores, ou seja, na nuvem. O back-end normalmente ele fica concentrado na nuvem e o front-end é uma camada que roda no dispositivo do usuário, que viabiliza que o usuário ele possa interagir com o aplicativo, especialmente realizar ações, interações diversas, enviar e receber dados no back-end, que está concentrado na nuvem. E essa arquitetura ela tem várias desvantagens, eu já falei, né, sobre essas desvantagens, mas eu vou relembrar novamente. Essa centralização ela viabiliza que seja possível que a empresa
que administra a nuvem, ela tenha total controle sobre os nossos dados. Ela possa explorar os dados que são gerados a partir dos aplicativos de diversas formas. É uma arquitetura que ela é vulnerável a ataques, a vazamento de dados, e não oferece nada em contrapartida para o usuário, né, que de uma forma explícita e implícita ela disponibiliza seus dados através da nuvem. Já numa aplicação descentralizada não existe a centralização. Cada nó ou cada participante é o responsável por viabilizar o funcionamento desta rede, desta plataforma. E os dados, eles são replicados entre todos os nós, entre todos os participantes. Ou seja, o ladder, o livre-razão, o banco de dados, ele é replicado, espelhado entre todos os participantes da rede. E vale ressaltar que os registros, eles são armazenados de uma forma criptografada e são armazenados numa estrutura denominada de blockchain, uma estrutura de encadeamento de blocos, que qualquer acesso indevido, qualquer tentativa de acesso indevido é extremamente difícil de ser bem executado, de ter, vamos dizer assim, um sucesso, devido à natureza da estrutura que foi criada para viabilizar esse armazenamento de uma forma descentralizada. Mas além de armazenamento de dados, uma outra característica marcante é que é uma plataforma blockchain, ela viabiliza que seja possível a execução de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes, eles implementam a lógica de negócio de uma aplicação descentralizada. E esses contratos inteligentes, da mesma forma como os dados, eles são replicados entre todos os participantes do nó, entre todos os participantes, os nós da rede. De modo que não há centralização, ou seja, não há o risco do servidor cair e, consequentemente, o aplicativo parar de funcionar, a aplicação deixar, né, de funcionar. Então, essa é uma outra vantagem importante desse tipo de arquitetura, certo? E aí, vale também ressaltar que as aplicações descentralizadas elas podem ser de vários tipos, podem ser aplicações diversas que oferecem suporte a determinadas tarefas, aplicações voltadas para entretenimento, aplicações voltadas para negócio, aplicações baseadas em internet das coisas e blockchain, games descentralizados, ou seja, as mesmas aplicações que a gente consegue utilizar através de uma plataforma convencional baseada em centralização, baseada em nuvem, já existem aplicações equivalentes, uma plataforma descentralizada baseada em blockchain. Beleza? Como eu falei para vocês, essa figura ela ilustra exatamente aplicações equivalentes ou aplicações que fazem parte da Web 3.0, ok? Correspondentes às aplicações que fazem parte da Web 2.0. Observe, já é possível a gente utilizar browser descentralizado. Olha o Brave aí. O Brave ele fornece suporte nativo à Web 3.0, a aplicação descentralizadas. Inclusive é um dos browsers mais seguros. Com relação ao armazenamento, observem que já existem serviços equivalentes ao Drive ou o Dropbox, que são soluções da Web 2.0, soluções centralizadas, e já existem serviços equivalentes da Web 3.0, que é o Storage, o IPFS. Tem um aluno que eu estou orientando, o Felipe, que ele, o trabalho do TCC dele consiste em desenvolver uma aplicação descentralizada para gerenciamento de exames médicos
de uma pessoa que ela realizou ao longo da vida de uma forma descentralizada, usando a tecnologia IPFS. Também com relação a videochamadas, o Skype, né? Também já é possível a gente encontrar aplicações desse tipo descentralizada, por exemplo, o Expert, até sistemas operacionais, pessoal, né? O iOS, o Incent, o One, sistemas operacionais, inclusive descentralizados de suporte à internet das coisas, rede social, Facebook, Twitter. É possível, pessoal, a gente já usar redes sociais descentralizadas, como a Caixa, o Steam, aplicativo para mensagem instantânea, como o Skype, entre outros. Existe aí o Status, né? Certo, pessoal? Então, assim, eu coloquei aqui algumas aplicações descentralizadas que fazem parte da Web 3.0, correspondentes ou equivalentes às aplicações convencionais da Web 2.0, para que vocês possam ter essa ideia, essa visão de que realmente é um mundo que está crescendo, né? É uma nova tendência a Web 3.0. E, consequentemente, o profissional que trabalha hoje com desenvolvimento de aplicativos, que trabalha com desenvolvimento de sistemas web, web apps, ele tem que ele tem que começar a se inteirar a respeito da Web 3.0. É uma mudança natural. E aí, já existe também repositórios de aplicações descentralizadas, onde é possível a gente conseguir ter acesso a uma infinidade de aplicações descentralizadas que foram desenvolvidas para várias plataformas de blockchain, como Ethereum, como EOS, como Stream, como Tron. Vale ressaltar que a nossa disciplina ela vai ser focada na plataforma Ethereum. A Ethereum ela tem sido apontada como uma plataforma que vai viabilizar a Web 3.0. É uma plataforma que permite que seja possível rodar nela contratos inteligentes. Beleza? Então, como eu já falei, nesse site vocês vão poder ter acesso a uma infinidade de aplicações descentralizadas para diversos nichos. Eu recomendo fortemente acessar. Bom, e a Ethereum? A Ethereum é uma plataforma descentralizada, como eu já falei, capaz de executar smart contracts, ou seja, contratos inteligentes, que fornecem suporte às aplicações descentralizadas usando a tecnologia blockchain. Em outras palavras, os contratos inteligentes, eles implementam a lógica de negócio de uma aplicação descentralizada, certo? E é uma plataforma promissora. O Ether, que é a criptomoeda da plataforma Ethereum, já é a segunda criptomoeda mais valiosa, né, dentre as criptomoedas que existem no mercado. Então, o Ethereum, pessoal, permite a web descentralizada, conhecida como a Web 2.0. E conforme eu já falei, o que diferencia da Web 2.0 é que no Ethereum não há os servidores da web, né? E, portanto, não há os intermediários para receber comissões ou manipular os nossos dados ou oferecê-los para NSA, claro, sabe? E também imune a ataques de DDoS. E aí essa figura ela mostra a arquitetura da Web 2.0, onde nós temos um servidor. Esse servidor ele concentra o gerenciador de banco de dados, ele concentra o engine de suporte ao back-end, de suporte a determinadas linguagens que rodam no back-end, e ele também concentra o código do front-end, né, que vai ser enviado para o browser, para o navegador do usuário, via requisições HTTP. Certo? Então, é uma arquitetura que é extremamente vulnerável, né? Um hacker, se ele consegue acessar o servidor, ele tem acesso a tudo. Não é isso? E aí a gente vê as consequências que cada vez mais sendo divulgadas nos meios de comunicação, que são os vazamentos de dados, ou realização de transações indevidas, certo? E outra coisa, como eu já falei, se esse servidor cair, o sistema cai. Não é isso?
Já, né, quando a gente observa a arquitetura de uma aplicação descentralizada, observe na figura. De forma similar a um aplicativo centralizado, a aplicação descentralizada ela também ela é dividida em duas partes, em front-end e back-end. Inclusive, o front-end ele pode ser escrito usando HTML, CSS, JavaScript, certo? E o back-end, ele, especialmente o back-end implementado através de um contrato inteligente que roda na plataforma Intel, ele é implementado através de uma linguagem chamada Solidity, certo? E vale ressaltar também outra coisa. É importante entender o back-end como uma espécie de um banco de dados para o front-end. Então, esse back-end, ele vai armazenar os dados, certo? E ele vai rodar o contrato inteligente, que implementa a lógica de negócio. Tudo bem? Então, observe essa figura. Nessa figura, a gente percebe que a arquitetura de uma aplicação descentralizada, de um DApp, é baseada numa plataforma blockchain composta por vários nós, ou seja, tendo como base uma rede P2P, onde cada nó corresponde a um participante. Em cada nó, observe, roda o contrato inteligente, certo? É armazenado o LED, o livro-razão, ou seja, o banco de dados, ok? E aí, pessoal, o front-end, ele pode estar armazenado também no nó, ou ele pode já estar armazenado na própria aplicação, certo? Já existem várias tecnologias que permitem armazenar ou instalar, vamos dizer assim, um front-end no dispositivo, um front-end implementado através de HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, como uma aplicação, né? Uma aplicação Android, uma aplicação iOS, certo? E então, assim, as possibilidades são várias, né? Certo? E como definir a arquitetura de uma aplicação descentralizada? Observem, pessoal, vamos observar esse slide, que ele apresenta uma comparação entre uma aplicação tradicional e uma aplicação descentralizada. Então, numa aplicação tradicional nós temos o front-end, a API e o banco de dados. A API, ela faz o meio de campo entre o front-end e o banco de dados, certo? Beleza? Normalmente essa API, ela roda no back-end. Normalmente essa API ela é implementada como um web service, ela roda no back-end e ela faz ali a interface com o banco de dados. Beleza? Vale ressaltar que a API e o banco de dados estão rodando numa máquina, né, num servidor dedicado, uma arquitetura centralizada. De um lado o front-end, do outro lado o back-end, mediado por meio de uma API que conversa com o banco de dados. Agora vamos observar a arquitetura de uma aplicação descentralizada. Front-end, contrato inteligente, blockchain. Certo? Então o contrato inteligente é ele que vai fazer essa interface com o front-end e a blockchain. E é ele que implementa a lógica de negócio da aplicação descentralizada. Beleza? E vale ressaltar, diferente de uma aplicação tradicional, o contrato inteligente e a blockchain, eles vão rodar. Blockchain eu me refiro à cadeia de blocos, certo? Então, a cadeia de blocos que armazena os registros, que armazena as transações. Então, o contrato inteligente e a cadeia de blocos vão rodar entre os nós, né, que fazem parte da plataforma blockchain. Beleza? Implementando aí a arquitetura descentralizada. Ok? Essa figura aqui, ela é interessante também. Ela apresenta a arquitetura de uma aplicação descentralizada de uma forma mais detalhada. Então, observe, ó, de um lado tem um usuário. O usuário ele vai interagir com a aplicação descentralizada através de uma interface. User interface, através de um front-end. Desculpem.
E aí, esse user interface pode ser implementado usando HTML, CSS, JavaScript. E para que o front-end ele consiga invocar, vamos dizer assim, métodos, operações que foram implementadas no back-end, ou seja, que foram implementadas em um contrato inteligente, isso poderá ser feito através de uma biblioteca chamada elb3.js, implementada em JavaScript, que é uma biblioteca que viabiliza que seja possível que um script JavaScript que está rodando no front-end, ele possa instanciar um contrato inteligente e ele possa invocar os métodos que foram implementados nesse contrato inteligente, certo? No lado direito a gente observa uma blockchain, a gente observa uma plataforma descentralizada, baseada em blockchain, com 4 nós, ou seja, com 4 participantes. E observem que em cada nó roda um contrato inteligente que consegue rodar métodos, é um código, né? Ele consegue rodar métodos, operações, e ele pode viabilizar que seja possível persistir dados na blockchain. E vale ressaltar que existem réplicas, né, do contrato inteligente rodando em outros nós, que viabiliza a descentralização. Tudo bem, pessoal? De modo que se de repente um nó cair, outros nós, né, estarão aí ativos, funcionando, viabilizando que a aplicação ela continue funcionando. Certo? E aí a plataforma blockchain ela é composta por centenas de nós. Como vocês estão vendo aí, é Ethereum Node, ou seja, nó da plataforma Ethereum. E a plataforma Ethereum ela tem como finalidade, vamos dizer assim, realizar essa orquestração das requisições que são oriundas do front-end, que deverão ser respondidas pelo contrato inteligente, pelos contratos inteligentes que estão rodando, né, na plataforma, de modo que se um determinado nó cai, um outro nó, ele vai, através da orquestração, ele vai receber, né, um roteamento de uma requisição que ele deverá responder. Beleza? Então a gente observa que é uma solução bastante sofisticada, né? E como eu falei, né, a interface do usuário, repito, ela pode ser implementada usando HTML, JavaScript, CSS, hoje já pode ser implementada usando outras linguagens, certo? Essas ferramentas que viabilizam que seja possível criar front-end similar, né, ao front-end de uma aplicação convencional. Tudo bem? Ok, pessoal. Bom, no decorrer das nossas aulas, eu vou ensinar a usar cada uma das ferramentas de suporte ao desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Vale ressaltar que eu vou ensinar as ferramentas básicas, certo? Para nossa sorte, hoje já existe aí várias opções de ferramentas que nós podemos usar, inclusive frameworks de suporte ao desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Mas eu vou, inicialmente eu vou focar em ensinar as ferramentas que eu considero as ferramentas triviais, que com elas é possível desenvolver qualquer tipo de aplicação descentralizada. É claro que vai exigir um pouco mais do programador, mas esse é o intuito mesmo, exigir de vocês. E é por aí. Então, vocês estão vendo aqui nesse slide 3 ferramentas básicas que fazem parte do ambiente de desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Vocês estão vendo aqui embaixo o Ganache, um pouquinho mais acima tem o MetaMask, e no fundo do MetaMask tem o IDE, que é o Remix IDE, ou seja, uma ferramenta de suporte à programação, ao desenvolvimento de contratos inteligentes usando uma linguagem de programação chamada Solidity, cuja a sintaxe dessa linguagem é muito parecida com a sintaxe da linguagem JavaScript. E já fazendo uma propaganda, eu estou escrevendo um livro sobre essa linguagem, sobre a linguagem Solidity. Eu espero
brevemente publicar esse livro sobre desenvolvimento de contratos inteligentes baseados em Solidity, certo? Vai ser o primeiro livro, depois vai ser um outro livro sobre desenvolvimento de aplicações descentralizadas. E vamos lá. Então, pessoal, para desenvolvermos aplicações descentralizadas, precisamos das seguintes ferramentas: do NPM, Node Package Manager, ou seja, o gerenciador de pacote, que vai viabilizar que seja possível por meio dele instalar ferramentas, certo? Como Ganache. Né? A Ganache, pessoal, é uma espécie de um simulador, vamos dizer assim, de blockchain, que a gente instala na máquina de desenvolvimento. É uma forma de rodar na máquina de desenvolvimento uma blockchain para fins de testes. Uma blockchain que viabiliza que seja possível rodar nela, ela fornece suporte à aplicação descentralizada. Né? E a gente vai aprender a trabalhar, né, com essa Ganache. MetaMask, que é uma ferramenta que viabiliza fazer uma interface entre o navegador, o browser e a plataforma de blockchain Ethereum. E o MetaMask também é uma carteira digital, ou seja, ele pode ser usado para gerenciar a criptomoeda Ether, que faz parte da plataforma Ethereum. O IDE Remix, que é aquele ambiente de desenvolvimento de contratos inteligentes. Eu posso, através dele, programar, eu posso implementar meu contrato inteligente, eu posso fazer o deploy do contrato inteligente implementado em uma determinada rede blockchain, especialmente Ethereum. Eu posso também trabalhar com o VS Code e usar algumas extensões para programar. Eu vou usar também aquela lib que eu comentei, a Web3.js. E é interessante também a gente usar um web service local. Eu vou usar um web service do Chrome. Tem outros, né? Mas eu vou usar o web service do Chrome, que é bem simples. Então essas são as ferramentas básicas que a gente vai precisar. O web service, no caso, eu vou usar para ele rodar o front-end na máquina local. Certo? Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é instalar o NPM, certo? Que é, né, um gerenciador de pacotes da linguagem de programação JavaScript. E aí eu recomendo fortemente que vocês instalem essa ferramenta, beleza? Eu coloquei aqui a URL, coloquei aqui alguns comandos que poderão ser utilizados para instalar a ferramenta, instalar o NPM. Beleza? Então instala. O Remix IDE, o Remix IDE, ele é um IDE online. É ótimo. Eu coloquei aqui a URL para que vocês possam acessar. Então, assim, ele é extremamente versátil, simples de ser usado, prático. É um ótimo IDE. É um ótimo IDE. E é o que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Recomendo fortemente que vocês acessem o Remix e já comecem a dar uma olhada, já comecem a interagir com essa ferramenta, certo? Eu vou ensinar como desenvolver um contrato inteligente por meio dessa ferramenta, como compilar, como realizar o deploy para uma determinada plataforma, né, de blockchain, uma determinada rede, ok? O VS Code, como já tinha falado, é uma outra opção de IDE que pode ser usado para desenvolvimento de contratos inteligentes por Ethereum. Ele possui várias extensões de suporte ao desenvolvimento de smart contracts para a plataforma Ethereum. Então é uma outra opção. Eu coloquei o Code, o VS Code, porque muita gente usa esse IDE e então pode preferir trabalhar com ele. Certo? Eu também uso, mas sinceramente eu estou muito acostumado com o Remix IDE. Eu acho ele bastante prático. Bom, o Ganache, como eu já havia falado, né, é um blockchain local, em memória. Ele
ele nos dará 10 contas com endereços em nossa blockchain Ethereum local. Então ele implementa uma blockchain local em Ethereum e ele te fornece 10 contas. 10 contas. Vale ressaltar que para que um usuário ele possa fazer parte de uma blockchain, especialmente a Ethereum, ele precisa de uma conta de acesso, de uma conta onde essa conta permite que seja possível ele, inclusive, gerenciar as transações que ele realiza, ou seja, pagamentos ou recebimento de criptomoeda, no caso o Ether, certo? Então, inclusive, mais para frente, vocês deverão usar, né, uma conta, vocês receberão um hash correspondente à conta, que identifica a conta como se fosse uma conta bancária, tudo bem? Para que vocês possam ter acesso à blockchain Ethereum. E aí o Ganache, ele fornece para a gente 10 contas fakes, vale ressaltar, porque o Ganache, ele cria uma blockchain local em memória, ou seja, em memória. Quando eu desligo o computador, né, todas as transações que foram registradas na blockchain Ganache, elas são perdidas. E aí, ele fornece 10 contas para que a gente possa realizar testes. Por exemplo, eu tenho uma conta A e uma conta B, e aí eu posso desenvolver uma aplicação descentralizada que implementa uma criptomoeda que envia uma determinada quantidade de criptomoeda da conta A para a conta B. Ou seja, as contas que estão disponibilizadas na blockchain Ganache, certo? Cada conta é pré-carregada com 100 Ether falso, né, fakes. Beleza? E aí eu recomendo fortemente que vocês já façam um download do Ganache. Eu coloquei aqui a URL do instalador. Então vocês vão se deparar com uma lista de implementações do Ganache. Eu particularmente instalei, como eu estou rodando aqui no Windows, né, então eu instalei no Windows, né, eu selecionei aqui a opção para o Windows e instalei o Ganache na minha máquina. Beleza? Mas tem para Linux, tem para Mac, né? E está aqui a cara do Ganache. Observe a cara do Ganache. Nessa figura que eu estou mostrando para vocês, ele está mostrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, 4 contas. Cada uma com 100 Ether. Cada uma com 100 Ether de saldo, né, saldo. Que permite que seja possível a gente usar essas contas para realizar transações através de uma aplicação descentralizada. Vale ressaltar, pessoal, que qualquer operação que é realizada através de uma aplicação descentralizada, essa operação, essa transação, ela deverá pagar uma taxa. Ela deverá pagar centavos de Ether, certo? Então, é por isso que é necessário que o programador, o desenvolvedor, o usuário, ele tenha uma carteira com criptomoeda, de saldo. Nesse caso aqui, observe que cada conta tem 100 Ether, porque cada operação, cada transação, cada requisição, ou seja, que a aplicação realiza, ou que o usuário realiza através da aplicação, vai ser descontado do saldo dele uma determinada quantia. Beleza? De Ether. Bom, professor, então peraí, pelo que eu entendi, então para que uma aplicação descentralizada possa ser usada por um usuário, esse usuário ele tem que ter criptomoeda? Sim, tem que ter. Ele tem que ter saldo, né, na conta dele. No caso, Ethereum, ele tem que ter Ether na conta dele. Tudo bem? E aí, caso o usuário ele não tenha Ether verdadeiro, ele pode fazer uso do Ganache, né, para brincar, vamos dizer assim, né, com a aplicação descentralizada dele, fazendo uso desses Ethers fakes, certo? Mas ele pode também, depois que ele implementa a aplicação descentralizada dele em modo local, testa usando o Ganache, ele pode depois fazer o upload dessa aplicação, especialmente do contrato inteligente, para uma rede Ethereum para fins de teste.
É uma rede pública, é uma rede online, certo? Que permite que seja possível você fazer o upload do seu contrato inteligente para essa rede para fins de teste. Fins de teste com a comunidade, online, né, local. E para que você possa fazer esse upload do contrato inteligente e também rodar o contrato e realizar transações, também é necessário que você tenha Ether na sua conta. E aí você tem duas opções, você pode comprar Ether ou você pode receber de uma forma gratuita Ether, através do que eu vou falar mais para frente, através dos faucets. Beleza? E aí uma vez que você testa a sua aplicação descentralizada com uma comunidade de desenvolvedores e ela é aprovada, você pode depois fazer o upload do seu contrato inteligente correspondente à sua aplicação descentralizada para a rede oficial do Ethereum. Ok? Existe uma versão do Ganache, que é o Ganache CLI, que é um Ganache que funciona através de linha de comando. É uma versão mais light do Ganache, beleza? Essa tela que vocês estão vendo aí, vocês estão visualizando ó, as 10 contas, os endereços das 10 contas fake que o Ganache disponibiliza, o salvo, né? E é possível visualizar também as chaves privadas correspondentes a cada conta. Certo? E aí, através de linha de comando, é possível instalar o Ganache, conforme vocês estão vendo aí, ó, npm install -g, espaço Ganache -cli, e dessa forma você instala e o Ganache ele roda em ambiente shell. Eu particularmente prefiro trabalhar com esse cara aqui. E o MetaMask? O MetaMask, pessoal, é uma extensão especial do Chrome. Já existe também para outros browsers, né? Firefox, por exemplo. O Brave, que já fornece suporte nativo, ele já tem uma carteira, ele já tem uma carteira que viabiliza que seja possível se comunicar com uma plataforma blockchain, com o Ethereum. Porque o que acontece, pessoal? Os navegadores atuais, por natureza, eles são configurados para acessar a web convencional, que funciona na internet convencional. Eles não estão preparados nativamente para se comunicar com uma blockchain, que é uma outra rede. Então, através do Chrome, aliás, através do MetaMask, que é uma extensão do Chrome, é possível que esse navegador ele possa, ao invés de acessar a web 2.0, a web convencional, possa acessar a web 3.0, possa acessar uma plataforma blockchain Ethereum. Deu para entender? Mas vale ressaltar que existe aí extensão para outros navegadores além do Chrome. E tem também o Brave, né, que como já falei, é um browser que foi desenvolvido especialmente para viabilizar a execução de aplicações descentralizadas. Ele já se comunica com a plataforma blockchain, certo? Então, o MetaMask ele permite que seja possível a gente se conectar com a blockchain Ethereum com uma conta de acesso e interagir com a DApp. Então, a gente cria uma conta de acesso. Inicialmente, essa conta, quando ela é criada, o saldo dela é 0. Então, a gente vai precisar de Ether para que seja possível movimentar, né, a aplicação descentralizada, executar transações. E para isso, a gente pode fazer uso de um faucet, ou de repente ter a sorte de ter um amigo que vai doar para a gente alguns Ether para que a gente possa utilizar. Certo? Caso a gente queira realizar transações ou executar a nossa aplicação descentralizada em uma rede blockchain Ethereum oficial. Mas eu posso executar transações numa rede blockchain simulada, implementada no Ganache, por exemplo. Então, pessoal, repetindo, o MetaMask permite que seus usuários interajam com aplicações descentralizadas em Ethereum a partir de um front-end web. E o MetaMask também é uma carteira que permite que os seus usuários paguem por coisas, ou seja, paguem por transações, né? Então, como é uma carteira, o MetaMask permite que seja possível a gente
a gente gerenciar as nossas transações, observar o histórico de transações, consultar o nosso saldo, enviar Ether para uma conta de um usuário, né, de um amigo, uma conta de destino, ou receber. Conforme vocês estão vendo nessa figura aqui, essa figura mostra um hash, a abreviação de um hash, que identifica uma conta como se fosse o código da conta bancária. Né? Aqui tem um saldo, aqui tem duas opções, depósito ou enviar, e aqui, ó, histórico, a gente consegue visualizar as transações que foram realizadas. Por exemplo, aqui, ó, implantação de contrato, ou seja, implantação, foi feito um deploy de um contrato inteligente para uma rede blockchain. Aqui embaixo ficou cortado, mas tem escrito aqui, ó, depósito. Certo? Vocês vão ver isso na prática e eu recomendo fortemente já instalar o MetaMask. Como eu já falei, ele é uma extensão. Basta procurar pela extensão MetaMask para que ele seja instalado no Chrome ou no outro navegador. E uma vez que o MetaMask ele é instalado, ele será adicionado, vocês estão vendo aqui, ó, na região superior direita do browser, um objeto Ethereum, certo? Então quando a gente clica aqui nesse cara, a interface do Ethereum vai ser carregada, vai ser exibida, certo? Vou ver se eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Bom, então pessoal, aqui nesse slide ele resume os principais passos que envolvem a instalação do MetaMask. Primeiro passo, instalar o MetaMask, né? Então é necessário pesquisar o plugin MetaMask Chrome na loja virtual do Google, como eu já tinha comentado. Segundo passo, criar uma conta de acesso, certo? Terceiro passo, conectar o MetaMask ao Ganache, então é necessário primeiro instalar o Ganache. Quarto passo, no MetaMask, acessar a lista de redes, a lista de networks, e selecionar a opção RPC personalizada, ou seja, a opção que vai viabilizar que seja possível que o MetaMask ele estabeleça uma conexão com uma rede blockchain, né, simulada, personalizada, que é a que está rodando no Ganache. Então, no campo New RPC URL, adicionar o endereço. Esse endereço aqui, ó, é o endereço do Ganache. Então, o Ganache, beleza? Ele tem um endereço que identifica a rede personalizada, a rede blockchain personalizada que está rodando na tua máquina. Por isso que o IP é 127.0.0.1, que é um IP de localhost, e a porta, 7545. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui, eu vou abrir meu navegador e na próxima videoaula eu continuo a partir daqui. Como configurar o MetaMask para conectar com o Ganache, que é o passo 3. Então vou fazer o seguinte, tem alguma coisa errada? Beleza? Ó, tem algumas novidades aqui e tal, depois eu vou ler. E tá aqui, olha o meu saldo. Eu tô bem de Ether, né? 4.993 Ether. Beleza? Aqui são as opções de rede. Essa rede que eu estou conectado é a rede de teste, Hopster. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu posso fazer o deploy de um contrato inteligente para uma rede online, blockchain, Ethereum, para teste. Então eu tenho aqui, ó, a Hopster, eu tenho aqui a Covan, eu tenho aqui a Rickmay, a GoEarly. Cada uma dessas são redes de teste que são online. Eu estou conectado aqui a Hopster. E essa daqui, ó, Mainnet, é a rede principal. A rede principal. Observem aqui, ó, teste Ganache. Aqui eu criei uma configuração para acessar o Ganache, que está rodando na minha máquina. Certo? Eu vou separar uma aula para explicar como fazer isso, como estabelecer essa conexão. A ideia dessa primeira aula é que ela seja uma aula realmente introdutória
sobre as principais ferramentas que oferecem suporte ao desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês já comecem a instalar essas ferramentas na máquina de vocês e a partir da próxima videoaula eu irei ensinar como usar essas ferramentas. Então é importante ter essas ferramentas instaladas, porque na próxima aula eu vou mostrar como nós podemos usá-las. E um detalhe importante, pessoal, nós estamos iniciando o segundo bimestre. E a avaliação do segundo bimestre será uma avaliação prática, ou seja, cada um deverá implementar uma aplicação descentralizada, usando essas ferramentas. Então eu recomendo fortemente que vocês comecem a pensar qual será a aplicação descentralizada que vocês irão implementar. Então vocês irão implementar e vocês irão defender a implementação dessa aplicação. Beleza? Comecem já a pensar qual será a aplicação descentralizada. E vale ressaltar que essa avaliação será uma avaliação individual. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês.